Amigos, este final de semana será marcado pelo processo eleitoral, pelas eleições municipais a serem realizadas em todo o país, com exceção do Amapá, no domingo. E os jogos da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro serão realizados em sua maioria no sábado. 2 deles serão realizados na segunda-feira. No decorrer da semana que vem, em razão dos jogos da Copa do Brasil, alguns clubes poderão colocar os seus jogos atrasados em dia. Uns ainda ficarão devendo, mas alguns já terão acertado as suas vidas. Vamos tratar destes assuntos logo a seguir, dar uns palpites também sobre a rodada do final de semana. Mas antes eu quero te fazer um pedido, dá um like, te inscreve no canal, vem para cá, ativa o sininho, compartilha o nosso canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. Vamos aos jogos do sábado. Jogos do sábado, às 16h30, nós teremos 2 jogos sábado. O Sport Recife, o Vasco e o Santos e o Internacional. Exatamente. Neste jogo do Santos contra o Internacional, há uma expectativa muito grande pelo que poderá acontecer. O Santos está com muito problema de muitos atletas entregues ao departamento médico e o Internacional vem nessa ronha, nessa dificuldade de troca de treinador, jogador lesionado, como o Patrick, que se lesionou no último jogo. É mais uma defecção, é a 4ª defecção importante para o Internacional neste período, a mudança de treinador, enfim. É um jogo sem previsão. Não se pode fazer previsão sobre Santos e Internacional. No jogo Sport e Vasco da Gama, o Sport, por jogar em casa, é favorito. Depois, às 5h20, aliás, às 17 horas, não tem nada de 5h20, 17 horas, o Goiás joga contra o Clube Atlético Paranaense em casa. Este é um jogo sem perspectiva, é o pessoal tentando fugir do Z4. O Goiás, por jogar em casa e precisar, quem sabe, consegue aí um resultado positivo. Às 19 horas teremos 3 jogos. Corinthians e Galo, este é um jogo importante, Corinthians e Galo. Fortaleza e São Paulo, Grêmio e Ceará. O Corinthians contra o Galo é favorito. Fortaleza e São Paulo, o São Paulo, porque o Fortaleza nessa mudança de técnico aí já não foi bem no outro jogo, e o Grêmio e o Ceará joga em casa, deve o Grêmio também vencer a equipe do Ceará. Até porque pode jogar com os titulares, jogará somente na semana que vem, na quarta-feira, tem que jogar com os titulares. Às 21h30 do sábado jogam Palmeiras e Fluminense, é jogo para o Palmeiras, é em casa contra o Fluminense, o Palmeiras está em melhores condições no momento do que o Fluminense. E o Flamengo jogando contra o Atlético Goianiense no Maracanã, aí tem que dar Flamengo. Se o Rogério Ceni não ganhar essa aí, já começa a contagem regressiva para ele também. Depois, na segunda-feira, às 18 horas, Coritiba e Bahia. Um jogo em Curitiba, acredito que o Curitiba vença. E às 20 horas, Botafogo e Bragantino. Este é um jogo para o Botafogo também vencer. Na quinta-feira, às 18 horas, vem o primeiro jogo atrasado. Atlético Mineiro e Clube Atlético Paranaense. E na quinta-feira, às 19 horas, Vasco e Fortaleza. O Galo deve vencer a equipe do Clube Atlético Paranaense e o Vasco e Fortaleza também o Vasco deve vencer. Com estes jogos atrasados colocados em dia, o Galo, o Clube Atlético Paranaense e o Fortaleza zeram as suas participações. Eles ficam com o mesmo número de jogos que todos os outros clubes. Portanto, esta influência na tabela passa a perder o seu valor que hoje tem. Quando se faz uma referência sobre o Galo, você diz, olha, o Galo está em segundo com um jogo a menos. Não, agora, com o jogo da semana que vem, fica tudo zerado, com o mesmo número de jogos do que os demais clubes. Quem continua com um jogo atrasado é o Vasco da Gama, mas o Vasco este jogo atrasado do Vasco deverá fazer diferença para a sua fuga do Z4. Este é o Campeonato Brasileiro, isto é o que está colocado para o final de semana e para o meio de semana com 2 jogos atrasados. Resta saber se haverá outra vez muita mudança, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. Um abraço.